Olá, amigos da Ouro Fino, uma boa noite para vocês. Meu nome é Bruno Freitas, sou especialista técnico em reprodução aqui pela Ouro Fino e hoje nós vamos discutir um tema muito importante, que é o manejo reprodutivo em fêmeas de leite. Então, você que tiver alguma dúvida, pode deixar o seu recado, pode deixar a sua dúvida, que nós vamos tentando responder aí ao longo da apresentação, ok? Então, por que esse tema é muito importante? Porque o manejo reprodutivo é importante para a fêmea de leite. Claro, você produtor que está aí nos assistindo já sabe, se nós não temos a reprodução, nós também não vamos ter a produção. Então isso é muito importante, nós vamos discutir alguns conceitos ao longo da apresentação de hoje, alguns conceitos que são de suma importância para a gente detectar os índices reprodutivos e detectar de maneira geral como anda a reprodução na sua propriedade, ok? Então, sintam-se à vontade, podem deixar dúvidas, comentários aí que nós vamos tentando responder ao longo da apresentação. Então, o primeiro slide que eu queria colocar aqui para vocês é porque muitas pessoas só se preocupam com o protocolo ou com o tipo de protocolo que vai usar quando colocar essa fêmea na reprodução. Mas, basicamente, viu, pessoal, toda essa eficiência vem de muito antes, como a gente pode observar nesse slide. Aí o primeiro, olha só, a linha do tempo do manejo reprodutivo da vaca de leite. Primeiro ponto que a gente tem que ter muita atenção é o período pré-parto. Então, o sucesso na reprodução começa no sucesso nesse período, no período pré-parto, que a gente tem algumas estratégias de manejo, como, por exemplo, o agrupamento das fêmeas por categorias, as dietas adequadas que são muito importantes para esse período. E aí um ponto que é muito importante também e tem sido muito discutido e hoje nós já sabemos que impacta demais na produção e também na reprodução, que é o conforto dessas fêmeas. Isso aí é muito importante. Então, vejam que a linha do tempo do manejo reprodutivo não começa só quando quando acaba o período voluntário de espera. Ela começa muito antes e nós temos que ter atenção em todos esses pontos. O próximo passo aí da linha do tempo do manejo reprodutivo é o momento do parto. Vejam que se essa fêmea tem algum problema no parto, como por exemplo retenção de placenta, a gente sabe que a reprodução lá na frente pode ser prejudicada. Então, vejam que a gente coloca aí nesse slide para vocês o treinamento da equipe, que é fundamental para que esse momento do parto seja o menos traumático possível para essa fêmea. Evitar manobras desnecessárias e sempre ter muita atenção caso tenha que ser feita alguma intervenção nessa fêmea, ok? Bom, após essa fêmea parir, após essa vaca parir, nós temos o início do pós-parto, que também é um momento fundamental e que pode impactar lá na frente, lá na reprodução, quando essa vaca for liberada para a reprodução. Vejam que está escrito aí para vocês, no início do pós-parto é muito importante monitorar a saúde desses animais, dessas fêmeas e principalmente, viu, fazer um diagnóstico rápido e um tratamento preciso caso essa fêmea tenha algum tipo de problema nesse pós-parto imediato, alguma, por exemplo, retenção de anexos, alguma inflamação, infecção uterina e diversos outros problemas que essa fêmea pode ter, ok? Bom, e aí então nós temos aí o período de espera voluntário, né, que é o tempo que nós devemos aguardar até iniciar a reprodução nessa fêmea. Passando o período de espera voluntário, nós temos então aí o quinto passo nessa linha do tempo, que são realmente os programas reprodutivos propriamente ditos. Então, como vocês podem observar, o programa reprodutivo é somente o quinto passo da linha de tempo no manejo reprodutivo de vacas de leite. Nós temos então 4 outros passos anteriores que devem ter a nossa atenção e todo o nosso cuidado para nós obtermos a máxima eficiência reprodutiva, certo? E quando a gente fala em máxima eficiência reprodutiva, bom, a pergunta que nos vem:
Tá, mas o que é considerado eficiência reprodutiva? Qual é o meu objetivo nessa propriedade do ponto de vista reprodutivo? Esse conceito ele é muito importante, vocês têm que ter isso na memória, que é o conceito de intervalo entre partos. Então, como vocês podem observar aí na tela, vejam que tem a gestação. Assim que essa fêmea pariu, nós temos o período de involução uterina, que é o tempo que demora para o útero dessa fêmea voltar ao tamanho normal, para as funções reprodutivas dela voltarem ao normal. Então, esse período de involução uterina, a gente pode até diminuir ele um pouquinho, mas basicamente aí nós falamos em 30 dias. Isso é uma média, né? A gente sabe que tem fêmeas que têm uma involução uterina mais precoce e outras que têm uma involução uterina mais tardia. Mas em média nós colocamos aí 30 dias período de involução uterina, correto? Bom, depois desse período nós temos aí o período de concepção, no qual essa fêmea já vai para a reprodução, né? Claro que no caso da fêmea de leite, o período voluntário de espera é um pouco maior. Hoje, aí, em média, o pessoal costuma aguardar 35, 45 dias para colocar essa fêmea na reprodução. Também isso aí varia um pouco da aptidão leiteira dessa fêmea, da persistência da lactação, mas basicamente a gente tem esse período de concepção. Ok, obtivemos sucesso. Essa fêmea, ela emprenhou, ela concebeu, ok? Então nós temos o outro período de gestação, que esse é um período que nós não podemos diminuir tanto, ele não muda muito. A gente não consegue fazer uma vaca de leite parir um bezerro saudável com, por exemplo, 4 meses de gestação. Isso aí é inerente à espécie bovina. Nesse caso aí que eu demonstro para vocês na tela, nós temos aí, por exemplo, a gestação de uma fêmea Bos Taurus, aí um exemplo de uma raça Bos Taurus, a raça holandesa, com duração de gestação média, isso é uma média, de 280 dias. E aí nós temos o segundo parto. Bom, se nós observarmos esse esquema aqui na tela, nós podemos ver que só tem um ponto que nós podemos atuar para que o intervalo entre partos não seja muito longo. Intervalo entre partos, como o próprio nome já diz, é o tempo, depois que ela pariu, é o tempo que essa fêmea demora para parir de novo. Então, se nós observarmos aí no esquema, nós só temos esse período de concepção, é onde nós devemos ser eficiente. A partir do momento que essa fêmea foi liberada para a reprodução, nós não podemos demorar para emprenhar essa vaca. Nós temos que ser eficientes. Vejam que nesse caso aí, se nós quisermos ter um intervalo entre partos de 12 meses, hoje propriedades de leite nós já falamos em um pouquinho mais, talvez 13 meses, mas tudo bem. Colocando um exemplo aí de um intervalo entre partos de 12 meses, nós temos um período de serviço de apenas 85 dias. Descontando o período de involução uterina, nós temos muito pouco tempo para emprenhar essa vaca. Então, nós precisamos ser muito eficientes. E aí, é claro, no caso de raças mais a Bos Indicus, um exemplo aí, a raça Gir, né? Nós temos uma gestação um pouquinho mais longa, e isso piora um pouquinho as coisas, porque o período de serviço para a gente ter um intervalo entre partos curto, ajustado, é menor ainda. Então, nós temos que ser sempre muito eficientes. Esse é o nosso objetivo em uma propriedade de leite. Tudo bem, Bruno, mas ok, você falou do intervalo entre partos, o que é muito importante que esse intervalo entre partos esteja ajustado ao redor de 12, 13 meses. Mas por que isso é importante? Olha só que interessante. Vamos para outra situação hipotética aí, uma vaca que pariu, ok? E tem uma duração de lactação de aproximadamente aí 305 dias, correto? Bom, ajustando aí o período de serviço e fazendo ela emprenhar aos 85 dias após o parto, nós temos a duração de gestação de 280 dias e aí ela vai parir de novo com um ano, um intervalo entre partos de 12 meses. Olha só que interessante. Então nós temos um período de serviço que é esse retângulo azul aí no canto esquerdo. Um período de serviço curto vai levar a um período seco curto também, correto? Agora vamos para uma outra situação
que vamos ali para baixo, ali no último retângulo azul. Vejam que nesse caso, essa fêmea ela teve um período de serviço longo, ou seja, ela demorou muito para emprenhar após o parto. Qual que é a conclusão direta disso? Vejam que aí à direita, nos retângulos vermelhos, o período seco também foi estendido. E isso aí é prejuízo na certa, porque ela ficou muito tempo seca, porque você demorou muito tempo para emprenhar essa fêmea. Ah, Bruno, mas eu consigo esticar a lactação das minhas vacas, eu consigo fazer elas produzirem por mais de 305 dias. Nesse caso, o período seco nem seria tão grande assim. Mas olha só o problema e eu vou mostrar para vocês nesse próximo slide aqui. Vejam que a produção de leite, isso é natural. Conforme vão passando os dias em lactação, a tendência da produção de leite é diminuir. Às vezes a gente vai nas propriedades, principalmente de gado mais puro, holandês, fêmeas com lactação de 500, de 400 dias, ok? Produzindo 10, 15 quilos, e aí por dia, 15 litros de leite por dia. O produtor fala, olha, mas ela está produzindo muito ainda. Mas se ela está produzindo isso aí com tantos dias em leite, imagina quanto ela não produzia lá no pico de lactação. Muito mais. Então, voltando aqui para o slide, vocês podem observar que a partir do momento que vão se passando os dias em leite, deslocando aí esse eixo para a direita, o lucro líquido vai diminuindo, pois o custo com alimentação não reduz tanto assim. Isso aí principalmente em rebanhos em sistema fechado, aí, em compost barn, em freestyle, mas vejam que a produção de leite cai muito. E o custo com o alimento cai, ok? Mas não tanto assim. E aí, pessoal, a gente vai entendendo que muitas vezes não vale a pena esticar tanto assim essa lactação, ok? Porque você começa a achatar o lucro líquido da atividade. Então, conclusão, nós devemos ser eficientes. Então, a vaca pariu, já teve o período voluntário de espera e que você vai definir com o médico veterinário que assiste a sua propriedade, nós temos que ser eficientes em emprenhar essa fêmea o quanto antes. Então, o segredo aí da reprodução em fêmeas de leite é a intensificação do manejo reprodutivo, ok? Bom, e aí nós vamos para esse próximo slide aqui que é muito interessante, é uma conta e olha só, vamos pegar aí nessa primeira linha, uma produção por lactação de 2.000 litros aí, ok? Uma produção baixa. Vejam que, conforme eu diminuo o intervalo entre partos, nós temos uma maior produção de leite por vaca por ano, por todos esses motivos que nós já conversamos aqui até agora. Então, isso aqui demonstra aí na ponta do lápis como a gente tem que ser eficiente. Não pode ter um intervalo entre partos muito longo na sua propriedade, correto? Também nós vamos falar um pouquinho, bom, ok, então o que impacta aí nessa reprodução? O que valeria a pena a gente discutir um pouco, que pode impactar bastante nesse número? Primeiro, a produção de leite, ok? O que a gente sabe que quanto maior o desafio produtivo dessa fêmea, quanto mais leite ela está produzindo, a gente sabe que ela tem que comer mais, maior ingestão de matéria seca, é maior o desafio também da reprodução. Além disso, o estresse térmico é um outro fator que impacta diretamente nos resultados reprodutivos da propriedade. E aí, nós gostamos de ligar esse estresse térmico com a palavra conforto também, que não é só relacionado ao estresse térmico, mas essa fêmea ela tem que ter conforto para produzir e para se reproduzir de maneira mais eficiente. E aí também o conforto está ligado também à sanidade, pois se nós temos instalações que não propiciem conforto, nós podemos ter alguns problemas também, como por exemplo, excesso de mastite, excesso de problemas de casco, e tudo isso aí impacta na reprodução. Tudo isso aí faz essa fêmea não ser eficiente do ponto de vista reprodutivo, demorar muito para emprenhar, aumentar o intervalo entre partos, e aí a gente já conversou sobre o problema que isso aí pode trazer para você na sua fazenda, ok? Bom, e aí a gente também, nós vamos falar um pouco também sobre a IATF, por que utilizar essa tecnologia
que é, na verdade, mais uma ferramenta à nossa disposição para sermos eficientes do ponto de vista reprodutivo. Então, por que utilizar a IATF? Inseminação artificial em tempo fixo em fêmeas de leite. Vejam que nós podemos ter um comparativo aqui. O que seria mais eficiente? Por exemplo, inseminar observando o cio ou colocar o touro nessas fêmeas, monta natural, ou a IATF, o que seria mais eficiente? Vamos comparar então, na verdade, agora a inseminação artificial, então quer seja por observação de cio ou por IATF, então vamos comparar inseminação artificial versus o touro, cobertura por monta natural. Qual seria a diferença? A questão, pessoal, seria o mérito genético, o que esse touro vai imprimir de características produtivas nessas fêmeas, nas filhas dessas vacas. O que a gente sabe é que hoje pouquíssimos touros são avaliados, então nós temos esse problema do melhoramento genético. Vejam nessa simulação que com monta natural aí, colocando um touro que imprime até uma capacidade de produção de leite maior em suas filhas, demoraria aí mais ou menos 10 gerações para passar de uma lactação de 4.200 litros para uma lactação de 6.000 litros, ok? Vejam que 30 anos, isso aí demoraria 10 gerações. Vejam que a partir do momento que nós começamos a usar a inseminação artificial, e aí com touros provados, melhoradores, nós conseguimos encurtar em 18 anos o tempo que demoraria para essas filhas atingirem uma produção mais alta. E só em 4 gerações a gente já teria essa produção. Então, já mostrei para vocês, o melhoramento genético é parte fundamental da inseminação artificial. Bom, então voltamos aqui para o nosso gráfico. Acho que o touro aqui já está descartado desse nosso gráfico. Vamos comparar então inseminação artificial, ou seja, observa se o insemina essa vaca, com a IATF, que seria inseminação artificial em tempo fixo com os protocolos reprodutivos, ok? Qual seria aí o grande trunfo da IATF? Na verdade, o grande trunfo da IATF vem do grande entrave da inseminação artificial por observação de cio, que é a baixa taxa de detecção de cio. Hoje, em fazendas propriedades, uma média, propriedade muito boa que observa muito cio, essa taxa aí de detecção não passa dos 50%. Então, metade das vacas não estão sendo inseminadas, aí a gente perde o cio delas, e aí vocês sabem, só dali a 21 dias para a gente conseguir observar esse cio novamente, ok? Então, a baixa taxa de detecção de cio é um entrave que prejudica esse tipo de tecnologia. E olha só que interessante, lembra que eu falei que a produção de leite, cada vez que essa fêmea ela é mais desafiada a produzir mais leite, ela também vai ser mais desafiada na reprodução. Vejam aí que a grande maioria dos cios de fêmeas de alta produção de leite, ou seja, 60% desses cios tem duração de menos de 8 horas. Conclusão, em uma propriedade na qual, por exemplo, nós temos apenas 2 ordenhas aí, se essas fêmeas são observadas em cio apenas no momento de trazer elas para serem ordenhadas, provavelmente a gente já vai perder muito cio aí nesse caminho. Então, quanto mais a gente desafia essa fêmea do ponto de vista produtivo, mais desafio a gente vai ter na reprodução também. Então, duração curta de estro. Isso aumenta a dificuldade de se utilizar a inseminação artificial por observação de cio, ok? E aí nós vamos agora para um outro estudo que vai mostrar exatamente o benefício da IATF, que é esse estudo da Alessandra aqui, que foi feito com vacas de leite de alta produção. Vejam o delineamento. Então, um grupo de vacas, tivemos o período voluntário de espera aí de 60 dias. Quando elas foram liberadas para observação de cio. Então, só inseminação artificial por observação de cio, correto? Já o outro grupo recebeu um protocolo aí nesse primeiro serviço,
então recebeu um protocolo de IATF e depois elas foram seguindo no repasse por observação de cio, correto? Então, olha só a taxa de concepção. Como que foi a taxa de concepção aqui nesse caso? Foi igual para os dois grupos. Ué, Bruno, então por que eu vou gastar então com protocolo de IATF se a concepção é igual à concepção da inseminação artificial se eu ficar olhando o cio dela? Não vou ter o custo com o protocolo. Qual seria o benefício então da IATF? O benefício, pessoal, está aqui nesse próximo gráfico, ó. É quanto tempo essas fêmeas demoraram para emprenhar. Vejam que a IATF, as fêmeas que receberam o primeiro protocolo de IATF, elas emprenharam em média 14 dias mais cedo do que as fêmeas com inseminação artificial por observação de cio. E aqui eu vou até deixar um pouquinho mais nesse gráfico aqui, porque ele é muito importante. Aqui está o grande trunfo da IATF, é você ser mais eficiente e fazer essa fêmea emprenhar mais cedo, certo? E aí, já falei bastante aqui, então uma pausinha só para mandar um abraço aqui para o Diego Bernardo que está assistindo a gente, Rodrigo Alberto, a Ione Caetano, Janaína Ribeiro, Eduardo Vilela, a Terezinha Gomes, o João Santos e o Caio Borgata. Obrigado, viu, pessoal, pela audiência aí. Um abração para vocês. E temos uma pergunta aqui. Vamos aqui ver essa pergunta aqui. Deixar a vaca sem prenhez por muito tempo, induzindo a lactação, é saudável? Pergunta aí da Terezinha. Muito interessante essa pergunta, viu, Terezinha? Bom, nós temos que ter as prioridades. Qual é a prioridade no manejo reprodutivo dessa vaca? É fazer ela emprenhar. Claro que a gente sabe que, mesmo com todos os nossos esforços, tem algumas fêmeas que não emprenham. Aí tudo bem, lá na frente, quando você já tentou de tudo para ela emprenhar, se ela não tiver nenhum problema reprodutivo detectável, certo? Por meio das avaliações aí, se ela não tiver nenhum problema, estiver lá na frente, já tentei de tudo, já tentei inseminar, tentei tudo que eu podia para emprenhar essa fêmea, aí tudo bem. Aí a indução de lactação pode ser uma ferramenta interessante nesse pacote aí de manejo reprodutivo, correto? Mas primeiro, sempre, pessoal, tem que tentar emprenhar essa fêmea aí, certo? Olha só uma outra pergunta aqui do Felipe, que é muito interessante também. Ele perguntou aqui, qual é o período de espera voluntário ideal? Essa depende demais do manejo da fazenda. Vamos lá, principalmente, primeiro ponto aí, da raça dessas vacas aí. A gente sabe que a lactação de fêmeas aí, bós índicos, um exemplo, GIR, geralmente tende a durar menos. Lógico, a gente hoje já tem melhoramento genético, já temos fêmeas bós índicos aí produzindo tanto quanto fêmeas bós tauros. Mas, se a gente tem uma lactação de duração menor, o PEV pode ser um pouquinho menor também, correto? Agora, se tem vamos supor que eu tenho um tipo de rebanho, uma genética, que a duração da lactação é muito longa. Então, a gente tem aí 300 dias em leite produzindo ainda 20, 30 quilos, correto? Se eu deixar o meu PEV muito curto, ela vai, e eu conseguir emprenhar ela vai estar perto do parto produzindo muito leite. E aí eu não consigo secar essa vaca, aí eu vou ter problema também. Então tudo depende, viu, Felipe, do seu manejo, do tipo de gado que você tem aí. Isso aí é uma coisa para você decidir junto com os seus consultores aí da sua propriedade, correto? Muito interessante as perguntas aí, obrigado, viu, pessoal? E vamos seguir na nossa apresentação. Então, olha só. Mostrei para vocês qual que é o trunfo da IATF, o grande trunfo. É você ser eficiente, é você conseguir emprenhar essa fêmea em menos tempo. Isso aí é eficiência reprodutiva, eficiência produtiva e principalmente, pessoal, eficiência econômica, tá? Então aí vai mais um esquema para vocês mostrando todos os benefícios dessa biotecnologia que veio para ficar e cresce a cada ano. Vejam que a gente já falou aqui uma meia hora e 40 minutos para vocês e não falamos nada sobre os protocolos em si. Por quê?
Geralmente, pessoal, o que tem se discutido muito hoje é essa questão dos outros pontos, todos esses pontos que eu mencionei para vocês. Mas já que nós estamos aqui falando de IATF, de protocolos reprodutivos, vou mostrar algumas sugestões aí para vocês. A Ouro Fino tem a linha completa de reprodução, então qualquer protocolo que você quiser fazer na sua propriedade, pode ter certeza que converse aí com o consultor da Ouro Fino da sua região, que ele vai te indicar, aí ele vai ter disponível sim. Claro, viu, pessoal? Sempre busque a ajuda aí do pessoal especializado, ok? Então, do médico veterinário, do seu consultor aí que atende a sua propriedade. Sempre temos que ter a participação do médico veterinário na escolha aí desses protocolos aí para delinear o seu protocolo reprodutivo. Claro, tem algumas sugestões. A gente tem essa sugestão aqui que vai aparecer na tela para vocês do protocolo base. O que é o protocolo base? É um protocolo para fêmeas fêmeas mestiças, geralmente criação a pasto, que não estão com tanto desafio reprodutivo. Geralmente o pessoal utiliza o protocolo base, lembrando que isso é uma sugestão, viu, pessoal? Não, o protocolo ideal é aquele que se ajusta ao seu manejo, à sua propriedade. A Ouro Fino vai ter esse protocolo ideal. Esse aqui é uma sugestão de protocolo base, ok? E temos também, agora mudou aí para vocês na tela, temos também o protocolo desafio, das vacas que estão em desafio, ou seja, geralmente um gado mais puxado para o Bos Taurus, então mais apurado, uma produção de leite maior, geralmente sujeito aos desafios de estresse térmico, de problemas de conforto. Então, assim, lógico, isso aqui não vai resolver, como eu falei para vocês, a gente tem que ajeitar todo esse manejo da propriedade, mas está aqui um protocolo que funciona muito bem, aí maximizado para esse tipo de fêmea, para a fêmea que está em desafio, correto? E nós temos aqui também mais uma pergunta aqui do Leandro. O Leandro pergunta aqui para a gente, quais protocolos podem ser utilizados na ressincronização? Só para explicar aí para o meu amigo que ainda não sabe o que é ressincronização, se alguém não souber, ressincronização nada mais é do que uma re-IATF, ou seja, faço um protocolo de ATF, quando vou fazer o diagnóstico de gestação, eu vejo que essa fêmea não emprenhou, ela continua vazia. A ressincronização é quando a gente coloca outro protocolo de ATF para ela ser inseminada novamente, essa fêmea aí que não emprenhou. Qual o protocolo para ser usado na ressincronização? Basicamente, viu, Leandro? São os mesmos protocolos da primeira IATF. Então, nas fêmeas de leite, principalmente, não temos aí alteração, pode utilizar o mesmo protocolo. Lógico, tem que fazer o diagnóstico primeiro para ter certeza que ela está vazia, ok? Então, pessoal, eu acho que nós falamos bastante aí dos pontos principais da reprodução em vaca de leite. Se tiver aí um slide, uma lembrança que eu deixo para vocês, essa questão aqui de que a reprodução dessas fêmeas de leite não começa só no manejo reprodutivo, viu, pessoal? Voltando para a tela aqui, que eu coloquei de novo o slide para vocês, ela vem de muito antes. Então a gente tem que ter um cuidado no pré-parto, tem que ter um cuidado no periparto e no momento do parto, no pós-parto também, durante o período voluntário de espera. E aí sim, se a gente tiver bastante cuidado aí nesses períodos, pode ter certeza que vai ser muito mais fácil ser eficiente do ponto de vista reprodutivo. Fácil não é, nós sabemos que não é fácil, mas se tiver esses cuidados aí, uma assistência especializada, pode ter certeza que nós vamos conseguir melhorar a eficiência reprodutiva. Então, eu agradeço a todos vocês que nos assistiram, aí agradeço ao pessoal aqui da comunicação da Ouro Fino, que está aqui até agora para nós termos esse bate-papo bem interessante aqui com vocês. Me despeço aqui, uma boa noite para todo mundo e vamos ser eficientes, ok? Um grande abraço e muito obrigado pela atenção de vocês.